Olá, hoje é um grande prazer aqui estar com o Dr. Luiz Drático. O Dr. Luiz Drático tem uma carreira brilhante em psiquiatria, né? Ele fez o curso médico aqui na Escola Paulista de Medicina, nós somos contemporâneos, né? Depois ele fez a residência em psiquiatria no servidor público estadual com o Dr. Carol Sonnerach e equipe, num momento muito importante do servidor, né? Ficou um tempinho na psicobiologia, um pit stop, né, com o Dr. Cardini, várias pessoas lá. Depois ele foi para o Moseley Hospital em Londres, na Inglaterra, faz parte da Universidade de Londres, e começou uma carreira psiquiátrica, mas em paralelo ele fez o PhD dele com o Dr. Malcolm Leder, né, que é uma pessoa extremamente importante. O professor Valentim Gentil também fez o PhD dele lá com o Dr. Malcolm Leder. E depois continuou a carreira, né, de todas as pessoas que foram para Londres, né, o Dr. Luiz Drático, ele fez uma carreira clínica, né, em casos difíceis, e criou, né, um setor de psiquiatria na Inglaterra que ele vai falar para a gente. Mas para nós é um privilégio ter o Luiz Drático aqui com a gente e poder explicar não só como é que foi essa carreira, mas como é que foi o desenvolvimento desse setor da psiquiatria na Inglaterra e o que nós aqui podemos aprender com essa experiência e com essa estrutura de cuidados psiquiátricos. Ronaldo, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, um privilégio voltar à Escola Paulista. Eu tenho a honra de ter me formado na Escola Paulista, que obviamente talvez não seja concordância absoluta, que na nossa época, pelo menos, a melhor escola de medicina do país, e contribuiu enormemente. Eu sou eternamente agradecido para a minha formação médica, minha formação clínica, e adquiri tanta coisa que foi importante na minha carreira, que me dá realmente uma satisfação enorme voltar para tentar retribuir pelo menos um pouquinho do tanto que eu aprendi aqui. E o Ronaldo, obrigado por me convidar, que eu conheço há décadas, não vou falar exatamente o número de anos, porque não sei, mas a gente se conhece há muitos anos aqui no Brasil e também da Inglaterra. Então, apresentar para vocês o que eu faço na Grã-Bretanha. Ronaldo deu já delineou o quadro do que é. Eu fiz minha formação clínica novamente na Grã-Bretanha. Eu me tornei membro do Royal College of Psychiatrists, fiz a carreira, todo o treinamento de especialização lá, que é diferente daqui do Brasil em muitos aspectos, mas isso é uma outra dimensão que talvez tenhamos alguma oportunidade de conversar a respeito. E em seguida eu sou psiquiatra clínico, eu sou psicofarmacologista. E eu me tornei consultant, que eu não sei exatamente qual que é a melhor tradução, mas eu diria que a mais precisa seria de especialista-chefe, né, Ronaldo? Mais ou menos especialista-chefe. Eu sou um especialista-chefe numa época em que nós estamos voltando na década de 1990, começaram a se fechar as grandes instituições psiquiátricas, os asilos, os hospitais vitorianos na Grã-Bretanha, fechamento dos hospitais psiquiátricos em geral. E naquela ocasião não havia serviços de comunidade, não havia as equipes multidisciplinares de comunidade, pelo menos maduras e terminadas como seria o caso de hoje. E a Inglaterra, naquela ocasião, estamos falando do fim da década de 1990, viveu, em termos de atendimento médico-psiquiátrico, um período de crise. E foi nessa época que eu estava no Guy's Hospital e eu tive a ideia de transformar como única solução, que da minha perspectiva seria viável para os problemas que estávamos enfrentando, transformar a psiquiatria hospitalar numa especialidade. Eu, na ocasião, era consultant, eu era o chefe de uma grande unidade de casos agudos, com 23 leitos e uma equipe multidisciplinar.
Na ocasião, nós estávamos tendo um turnover de aproximadamente 500 internações por ano. Vocês imaginem o volume, estamos falando de 10 internações, 10 altas por semana. Eram casos muito graves, não só os casos agudos, que precisavam de atendimento naquela ocasião, mas toda aquela população que havia sido dispensada dos hospitais vitorianos, das instituições mentais. Uma época de crise. E nisso nasceu essa noção, esse modelo de fazer a psiquiatria hospitalar como se fosse uma especialidade clínica dentro da psiquiatria. E eu desenvolvi esse modelo no Guy's Hospital, que é um hospital geral de ensino, e para nós era muito interessante e muito benéfico, muito positivo ter um serviço de psiquiatria aguda dentro do hospital geral, porque a psiquiatria com isso era vista e tratada como se fosse uma especialidade médica mesmo, e isso contribuiu muito para o modelo que nós desenvolvemos. Com o tempo, o serviço foi se transformando, ao lado do amadurecimento dos serviços na comunidade, a maioria dos pacientes que recebem tratamento na comunidade, num tipo de serviço que trata essencialmente de casos refratários. Pacientes com transtornos psiquiátricos graves que não conseguiram ser tratados propriamente ao nível da rede primária de saúde, pelas equipes da comunidade e em outras unidades a nível do hospital, então acabam voltando para o nosso serviço e para o tratamento especializado, para tentar resolver esse tipo de desafio. Qual é o diagnóstico mais comum desses casos refratários? Assim? 75% dos pacientes que vêm para a minha unidade, nós chamamos, são casos psicóticos, transtornos psicóticos. Aí cabe destrinchar o que é por trás, né? Que é uma coisa sindrômica, quando nós chamamos de transtorno psicótico. Aí pode ser pacientes desde quadros orgânicos até quadros, por exemplo, com transtorno de personalidade e abuso de drogas, que é muito frequente, até casos de transtorno bipolar grave e esquizofrenia. Então a arte como é a apresentação psicótica e você tem que destrinchar, fazer uma formulação correta, tentar ser preciso na formulação diagnóstica e a partir daí começa o tratamento. E esse modelo de separação da psiquiatria comunitária, do serviço de atendimento na comunidade para serviço de atendimento hospitalar foi adotado em toda a Grã-Bretanha, porque com isso se resolveu o problema da crise de leitos, com uma focalização melhor, concentração de recursos, você especializou os serviços e teve uma distribuição profissional das responsabilidades e com o tempo resolveu-se. A crise de leitos, novamente, de tempos em tempos ressurge, né, porque fecharam em excesso o número de leitos hospitalares, é um movimento para que se aumente o número de leitos agora, mas o modelo resolveu, durante décadas, o grande desafio que enfrentamos um tratamento da população com transtornos psiquiátricos graves na comunidade. Esses pacientes chegavam assim, por motivos de violência, ou eles chegam pelo sistema de saúde também? Várias fontes. Muitos são pacientes que estão recebendo cuidados na comunidade, pelas equipes na comunidade, mas o tratamento, a abordagem que eles estão recebendo não é suficiente ou adequada, e são três os fatores que, na verdade, determinam a internação, que é a gravidade e a severidade dos sintomas, risco, que é o risco para si e para os outros, e o caráter agudo da manifestação. São esses três parâmetros que determinam a internação. Então, a gravidade e severidade dos sintomas, a intensidade do quadro, o caráter agudo emergente da coisa e risco. Quer dizer, o uso de drogas entra no quadro agudo, né? O uso de drogas é um problema grande, crescente. A comorbidade, né, de doença mental grave com abuso de substâncias ilícitas é prevalente e crescendo cada vez mais. Tem um problema de ordem social e contribui enormemente para a exacerbação dos quadros psiquiátricos, perpetuação
e para a falta de sucesso do tratamento. Então, os casos refratários, eles são de alguma forma identificados, caem nesse sistema para refratariedade, né? Aí está lá na enfermaria, né? Como é o ambiente que esses pacientes vão ficar? Porque muitos deles têm instabilidade, têm violência, né? Sempre a gente tem que entender assim, né? Os casos são refratários, né? Vão para um local com mais estrutura. Como é que você, na sua experiência desde o começo, né? Como é que você pensou numa unidade psiquiátrica do Hospital Geral compatível com a gravidade desses casos, né? O que é importante é que tem que haver um sistema de planejamento. Então, tem que ter o que é chama do care pathway. Você tem uma trajetória e, vindo retrospectivamente, analisando a nossa casuística, você consegue mais ou menos circunscrever o que acontece com a maioria desses casos. E, em sendo agora uma especialidade, uma coisa que é muito importante é o desenho da enfermaria. Ela tem que ser estudada para diminuir risco dos pacientes, ser um ambiente que seja apropriado para as condições, para esse tipo de comportamento. Então, isso é tudo estudado, desde a mobília até a distribuição dos quartos, das suítes, onde fica o posto de enfermagem, visibilidade, comunicação, segurança. A unidade é uma unidade especializada. Então, é desenhado, na medida do possível, prevendo o que pode acontecer em termos de risco ou problemas para a população. Temos uma equipe multidisciplinar. A minha unidade, por exemplo, tem 20 leitos e eu tenho uma equipe multidisciplinar que de 30 a 35 pessoas, né? Então, são enfermeiros psiquiátricos de diversos níveis, dependendo da formação, terapeuta ocupacional, que é muito importante, todos especializados no âmbito da psiquiatria. Tem farmacêutica, os farmacêuticos que contribuem enormemente quando a gente discute medicação, psicóloga e várias outras coisas, assistente social. Então, esse é o grupo. E em associação com a equipe médica. A minha equipe médica depende da época, varia de 4 a 6 pessoas que são residentes em rotação. E nós recebemos também estagiários para fazer visitas ou ganhar experiência, não só da Grã-Bretanha, mas praticamente de todo o mundo. Isso tudo é coordenado para que nós possamos concentrar o esforço profissional e otimizar o que a equipe pode oferecer para o fluxo de pacientes que a gente tem. Então, tem toda uma sequência. Quando os pacientes são internados, eles podem vir da equipe da comunidade, pode vir de unidades de pronto-socorro, pode vir, às vezes, da própria polícia. E antes de serem internados, a maioria é internado compulsoriamente. Existe na Grã-Bretanha o que se chama de Mental Health Act. E quando os pacientes estão no momento agudo da doença, eles não têm necessariamente o insight ou a capacidade de decidir ou não concordam com a internação, etc. Em função do risco, eles podem ser detidos compulsoriamente. Quantos por cento você acha que no sistema estão internados compulsoriamente? Ou, aqui a gente chamaria involuntariamente, mas lá é uma determinação judicial ou é o próprio médico? São os médicos. Você precisa de 2 médicos que são aprovados pelo governo para fazer isso e assistente social. Eu tenho vários livros sobre isso. Mental Health Act. Eu sei que é complexo, mas só para a gente fazer um paralelo, que aqui no Brasil a gente tem é uma decisão médica ou o juiz pode determinar, então a gente reserva o nome compulsório quando é uma decisão judicial e involuntária quando é uma decisão médica. É só esse paralelo, né? Mas algum grau de coercitividade, né? Eu queria saber assim, quantos por cento das pessoas lá são coercitivas? Né? A resposta é histórica, porque o que aconteceu, como a maioria dos pacientes é tratado hoje
o grosso na comunidade, aqueles que são internados são os mais graves. Então está tendo um filtro orgânico. Então, se eu voltar no tempo, digamos, 20 anos, era 50% de internações voluntárias, 50% de internações involuntárias. Hoje, a maioria, vamos dizer 90%, é involuntária, não porque o sistema ficou mais coercivo, mas porque existe um filtro orgânico com o amadurecimento dos serviços da comunidade. Então, diminuíram os números de leitos, os pacientes são justamente os mais graves, com a pressão mais severa. Então, mais ou menos 90%. Como que funciona legalmente? A determinação, a decisão de internar é uma decisão essencialmente médica com a corroboração da assistente social. Agora, todos os pacientes têm direito a apelar e o próprio governo oferece assistência jurídica, então eles têm direito a solicitar um advogado, aí tem tribunais de apelo. Imediatamente quando eles são internados, eles estão compulsoriamente detidos por uma decisão médica com apoio da assistência social. Os enfermeiros já informam, você tem direito de apelar, se você quiser apelar, isso é comunicado, cada hospital tem o seu departamento do Mental Health Act, que é o ato do parlamento, e tem uma lista de advogados que o próprio Estado remunera para representar os pacientes. Então tem tribunais dentro do próprio hospital e que têm o mesmo peso jurídico de qualquer tribunal. Com um juiz, tem um médico psiquiatra especialista e um membro treinado leigo do público. E é um tribunal, tem que apresentar o relatório médico, o assistente social tem que apresentar o relatório, tem que apresentar o relatório da enfermagem, etc. E vai transcorrendo. A maioria dos pacientes acaba sendo internada sob a Section 2, a Seção 2, que permite que o paciente seja detido até 28 dias. E uma vez que ele precise de mais tempo no hospital, você pode ir para a Section 3, que permite detenção até 6 meses. E durante esse período eles têm recurso, apelo legal, etc, etc. É assim mais ou menos que funciona. Na minha unidade, a duração média de internação, a mediana, não a média, porque a média pode ser distorcida, basta um paciente que está em sequência de distorce a média. A mediana da duração da internação é de 2 a 4 semanas, 3 semanas. Mas para ter esse tempo curto, tem todo um processo com etapas de como a internação acontece. Assim que o paciente, antes mesmo de ser internado, ele já é avaliado por residentes. Aí quando ele chega no hospital, a gente já tem mais ou menos um sumário, um quadro do que está acontecendo. Aí ele é reavaliado. Tão logo quanto possível, ele é apresentado numa reunião clínica multidisciplinar, que é sempre dirigida pelo consultant, especialista-chefe. Aí revê-se as circunstâncias do paciente, e não só do ponto de vista clínico, mas social, pessoal, financeiro. Tudo isso é revisto para se fazer uma formulação ampla, comprehensive, na que a gente diria, e sempre, na medida possível, envolvendo os familiares. Sempre envolvendo os familiares. E desde o começo da internação se concorda com o plano de tratamento, uma estimativa de quanto tempo a internação vai se durar, e o paciente é revisto o que a gente chama de ward rounds, que são as reuniões clínicas no mínimo semanalmente, e diariamente por toda a equipe. E para se fazer isso, você tem que ter uma equipe que seja bem articulada e que trabalhe conjuntamente, com moral, né? Um senso de responsabilidade e de que realmente eles estão participando do processo. Muito treinamento, muitas atividades conjuntas, tem treinamento mandatório para toda a equipe, tem o tratamento também adicional. Eu desenvolvi na minha unidade um programa específico por tipo de paciente que nós recebemos. Então, além de todo esse tipo de formação, eu dou educação em psicofarmacologia clínica específica para esses casos, revisão da legislação mental, psicopatologia, as investigações relevantes que a gente deve fazer,
centrado na equipe médica, mas também eu ensino psicofarmacologia para os enfermeiros. Isso dá não só uma educação, um nível de conhecimento que é compartilhado por todos, a gente fala a mesma linguagem, sabe o que está acontecendo. E nesse contexto, temos também a contribuição de farmacêuticos, que são muito bons, ajudam enormemente, porque atualiza dose de medicação, acompanhar a medicação, interação medicamentosa, porque o nível de comorbidade é muito alto, comorbidade física, como você deve saber, não é diferente lá do que é no Brasil, síndrome metabólica, tabagismo com enfisema pulmonar, condições cardíacas variadas e problemas neuroendócrinos, comorbidade médica é algo que vai de 50% a 80%, e a mediana de idade dos nossos pacientes é 36 anos. População jovem, já com essa idade, com diabetes tipo 2, nós já fizemos estudos, 1 em cada 8 ou 6 de cada paciente tem alterações eletrocardiográficas clinicamente relevantes. Então, tudo isso, além de, associado a isso, como eles tem que ter uma programação para os pacientes, para ser uma semana de atividades. Aí entra o papel da terapeuta ocupacional e atividades educacionais, atividades comunitárias, recreacionais também e educativas. Nós temos pessoal que é especializado em problema de drogas, abuso de substâncias, que vêm, eles não são necessariamente parte de equipe, mas eles vêm regularmente, nós encaminhamos, eles vêm e entram em contato com a nossa equipe para fazer parte do pacote. É importante que seja um pacote coerente, para que todos saibam do que está acontecendo, para que o paciente entenda o tratamento que está recebendo, para que a família também compreenda o que está acontecendo e para isso seja levado adiante quando o paciente recebe alta, porque nós transferimos o pacote para a comunidade. Então, todas as decisões, não só a curto prazo, mas a longo prazo no tratamento daqueles pacientes, é determinado por nós, pela equipe. Vocês fazem aquilo que a gente chama aqui da linha de cuidado, né? Você fala o pathway, né? Quer dizer, mas de qualquer forma, os casos complexos como esses, eles vão ter uma linha de cuidado complexa, né? Porque ele vai estar com comorbidade física, comorbidade psiquiátrica, vulnerabilidade social, vulnerabilidade familiar, né? Como é que você veja assim na prática, ou entende, acho que para o próprio paciente já vulnerável entender, a própria família entender, é um desafio, né? Como é que você vê, como é que é a experiência prática assim, né? Lógico que você falou, né? Você tem várias profissionais que ajudam a traduzir, né, todas essas experiências para a linguagem do paciente, para a linguagem do familiar, né? Como é que tem sido essa experiência com você? Assim? A experiência, na verdade, é muito interessante. Se você encontra o vocabulário correto, a família se torna como se fosse uma nova equipe de colegas. A gente tem que entender que a maioria das pessoas realmente não tem o conhecimento, a noção do que está acontecendo. O fator de educar, explicar o que é o transtorno psiquiátrico para a família, explicar por que o paciente foi internado, uma noção elementar de como funciona a medicação, o que a gente espera que a medicação vai fazer. Uma frase que eu uso frequentemente para os meus residentes é que a incerteza é a mãe de todas as ansiedades. A incerteza é a mãe, eu estou traduzindo aqui, uncertainty is the mother of all anxieties. Então, a incerteza é a mãe de todas as ansiedades. Então, se você, mesmo que você não tenha uma resposta precisa, dá para os familiares uma explicação, uma trajetória, uma noção do que vai acontecer, muda completamente a participação e o contato. Parceria, né? Parceria completa. Então, e tem que se entender que quando vem o paciente, a diferença das outras doenças médicas, vamos dizer assim, doença psiquiátrica não afeta só o paciente, afeta a família inteira, um buraco negro, suga se isso não é endereçado. Então, nós envolvemos os familiares nas reuniões clínicas, para o paciente terminado, aí explicar
o que está acontecendo, o que está acontecendo com o paciente, o tratamento que vai receber, o que vai acontecer a longo prazo. E dá para eles a margem para esclarecer qualquer dúvida. E toda vez que nós damos alta, se negocia com a equipe da comunidade. Então, linhas de comunicação abertas, nós explicamos exatamente o que nós fizemos, o que nós esperamos, o que de agora em diante eles devem fazer. E não, praticamente não existe isso de você simplesmente dar alta e adeus. Você tem que garantir que quando o paciente sai do hospital, ele vai ter onde morar, que ele vai receber a medicação, que ele vai ter supervisão regular do enfermeiro qualificado, de que as necessidades sociais dele... Por exemplo, da medicação, desculpa interromper. A gente sabe que uma das coisas mais difíceis é a pessoa tomar a medicação. Sim. Vocês usam muito injetável? Como vocês monitoram os comprimidos? Assim, ou tem alguém que vai lá dar a medicação? Como é que é? Isso é uma excelente pergunta, porque a questão da adesão ao tratamento é uma coisa muito complexa. A gente sabe muito bem que o fator número 1, a causa primeira de relapse, né, de recaída e reinternação, é o pessoal parar de tomar medicação, falta de adesão ao tratamento. Com isso, talvez eu não sei como é no Brasil, nós tentamos dar medicação injetável a longo prazo. E hoje, no passado, você não tinha muitas opções interessantes por causa dos efeitos colaterais. Hoje nós temos antipsicóticos atípicos, que são seguros, são conhecidos, são testados, e ninguém gosta de tomar injeção. Então, um processo de educação para a família e para o paciente, tentar demonstrar para ele as vantagens e explicar, traduzir o conhecimento científico na base empírica, numa linguagem que os pacientes compreendem e concordem. Isso é possível. E é toda uma metodologia, um diálogo e um vocabulário novo de negociação. E é muito importante, nós temos estudos atrás de estudos atrás de estudos. Se você toma a medicação corretamente, em medicação corretamente eu digo, uma vez que você definiu qual que é o antipsicótico adequado, correto para o caso, e qual que é a dose que é adequada para o caso, se os pacientes que tomam a medicação a longo prazo, estudos de 1, 2, 3, 5 anos, o número de recaídas e reinternações diminui dramaticamente. Não estou falando significativamente, diminui dramaticamente. E nós temos estudos atrás de estudos atrás de estudos. Então, como eu mencionei, a maioria dos nossos pacientes são transtornos psicóticos. Uma vez que a gente defina que o antipsicótico é a medicação necessária para o caso, nós sempre tentamos transferir a medicação oral, começamos oral, para a medicação a longo prazo, sempre. E o nosso índice de sucesso em fazer isso é bom, na verdade, porque, ao contrário do que você imagina, se você explica e entra numa conversação civilizada com o paciente, com o vocabulário que ele entenda, eles concordam. Eles concordam, e é muito importante contar com o apoio da família para esse tipo de abordagem. Não sei tanto isso, mas o tratamento ambulatorial também pode ser involuntário na Inglaterra? Por exemplo, o juiz pode determinar que a pessoa seja obrigada a tomar Não é juiz, quem determina é o próprio médico. Médico, etc. Um paciente que foi internado na minha unidade e tem que estar na section, eu não vou entrar nos detalhes jurídicos, mas tem pacientes que a gente usa o Community Treatment Order. Você já antecipa, com base na história do paciente, dos riscos, das circunstâncias e tudo que você conhece, que aquele paciente, a não ser que ele tome a medicação e se engaje com o serviço na comunidade, ele vai recair e pode ser complicado. Por complicado é risco. O que é o risco? Risco de deterioração grave, física e mental, risco de violência, risco de desaparecer dos serviços, etc, etc. Caso a caso, se ele estava na Section 3, você pode determinar que ele receba alta sob o chamado Community Treatment Order, que é uma ordem legal que o obriga a receber a medicação na comunidade. Caso tenha ou seja, uma alta sob condições. Então, você pode determinar que ele receba uma medicação
que ele tenha que se engajar com o serviço da comunidade e que ele tenha que aderir a determinados aspectos do tratamento. Caso ele descumpra uma dessas condições, ele pode ser automaticamente reinternado e na reinternação vai ser reinternado sob a Section 3 de novo. É o Community Treatment Order. Isso foi implementado justamente pelo desafio que você mesmo mencionou da adesão ao tratamento. Porque às vezes você quando dá alta, obviamente o paciente melhorou, está em condições boas de viver na comunidade, os principais problemas foram, assim, pelo menos na primeira etapa, foram endereçados e resolvidos, mas ele passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, desaparece e recai, e às vezes em circunstâncias muito piores que originalmente. Estudos foram feitos e se chegou à conclusão que é importante ter algum instrumento que permita garantir a adesão. Então tem um grupo de pacientes que recebem alta do hospital sob Community Treatment Order. Então você pode, para esse grupo de pacientes, sim, obrigar a adesão ao tratamento, caso contrário eles são reinternados. Isso não existe, por exemplo, você vai monitorar o uso ou não de drogas, isso vai ficar no outro setor da droga, no convencimento, e se ele continuar usando drogas, vocês não têm um exame de urina aí condicionante? Isso é muito complicado, porque é muito complicado, porque é inviável de ter esse tipo de monitoração, em termos práticos é inviável. E também tem esse debate, tem drogas que podem ou não podem ser usadas, e tem se é legal ou não é legal, e tem a coisa cultural, né? Muita gente usa drogas como recreação, etc. Não daria, senão tipo, talvez metade da população teria que ser internada. Não dá, mas o que você pode incluir dentro das condições do Community Treatment Order é basicamente que o paciente tome a medicação. E que ele esteja aderido ao tratamento e que ele seja monitorado, que ele atenda as visitas que foram organizadas para ele, os appointments, né, que foram organizados para ele. Essas coisas se pode colocar como condição. Abuso de drogas é um desafio não só lá como em todo mundo. Agora, você falou que 75% são quadros psicóticos diversos, né? Os outros 25%, assim, o que seria? Você tem transtornos de personalidade, por exemplo, o pessoal que sempre os 25% é risco. Pode ser quadros orgânicos, gente com quadros demenciais, transtornos autistas, por exemplo, e acabam sendo internados sempre porque os serviços na comunidade ou não conseguiram tratar de uma maneira aceitável ou porque teve alguma crise. Um fator que leva muita gente a ser internada é quando o cara começa a ter ideação suicida e acha que vai perder o controle. E o serviço de pronto-socorro, etc., todos ficam muito preocupados com isso. Então, mas muitos casos de diagnósticos que não foram feitos, mudança de comportamento, mas o indivíduo ainda tem capacidade de concordar ou não, mas houve alguma mudança ao longo da vida e a gente tem que entender o que está acontecendo, vem voluntariamente. São os outros 25, que é um pacote mais diversificado. Agora, qual é assim, a relação entre esse sistema dessa psiquiatria hospitalar e a parte policial, da parte jurídica, que é realmente... Eu lembro que na Inglaterra isso era sempre muito próximo, né? Como é que tem sido a experiência de você? Assim? A gente tem, na medida do possível, uma relação profissional com a polícia. E a polícia tem, dentro do Mental Health Act, tem sessões que são específicas para a polícia. Por exemplo, alguém está fazendo transtorno em ambiente público e os policiais acham que é relacionado à doença mental
ou mesmo em casa, os familiares chamam, tem sessões dentro da legislação que a polícia pode interferir. No geral, eles fazem isso de maneira profissional e o relacionamento, em geral, é um relacionamento produtivo. É um relacionamento produtivo. Mesmo assim, é traumático para os pacientes quando eles são internados via polícia. Alguns têm que ser algemados, têm que ser detidos, têm contenção física e, naturalmente, nem todo mundo, nem todos os famílias entendem o que está acontecendo. Então, compete a nós, eles, às vezes muito revoltados com essa interferência da polícia, que foram detidos na rua ou dentro de casa. A gente tem que limpar o ar quando eles vêm e tem que negociar. Na maioria dos casos, e também, né, explicar, deixar muito claro e explícito que isso aqui é um serviço de saúde pública, não é polícia. A polícia sempre está vivendo naquela fase. Foi uma ligação, né? Comunicação. E na maioria avassaladora dos casos, as coisas acabam se resolvendo de maneira produtiva. Nós também tínhamos, agora vai voltar a ter, um policial no próprio hospital. Por exemplo, quando há dificuldades com drogas ou comportamento violento, nós solicitamos, são policiais, é um outro departamento que já tem mais experiência com saúde mental e eles vêm trabalhar conosco. Eu já tive reuniões clínicas com a participação de policiais, acaba sendo muito interessante, ao contrário do que talvez se espere. Muitos deles são muito empáticos e muito comprometidos e têm uma atitude positiva. E o resultado, no geral, obviamente sempre há exceções, é bom. Agora, pudesse falar um pouco, né, casos complexos, né, são casos complexos, né, e você viu uma mudança, assim, além das medicações injetáveis, né, que, obviamente, algum antipsicótico que se sobressaiu assim na sua experiência, falam muito, né, se discute muito da clozapina nos casos refratários, né? Como é que a experiência que vocês têm, né, nos guidelines que vocês produziram para esses casos refratários, assim? Os casos refratários, quando eles vêm, é tudo um processo de revisão do que está acontecendo passo a passo. Muitas vezes, os pacientes não respondem porque o diagnóstico é errado. Então, você revê o diagnóstico. Pode ser o indivíduo, na verdade, recebeu um diagnóstico de esquizofrenia e o que ele tem, de fato, está começando um processo demencial. Ou o indivíduo recebeu um diagnóstico de depressão e, de fato, que ele tem esquizofrenia, né? Ou então, você tem também, às vezes, expressão psiquiátrica de doença física, problemas neuroendócrinos, etc. Então, se primeiro revê o diagnóstico, frequentemente o diagnóstico pelo qual eles estão recebendo tratamento não é o diagnóstico correto. Segundo, a medicação, se a medicação é compatível com o diagnóstico que eles estavam recebendo. E compatível, primeiro, se é a medicação correta para aquela condição. Segundo, se a dose é a dose correta. E terceiro, mais importante, se eles estavam tomando ou não. Com isso, você já vai começar a eliminar o que seria refratariedade. Depois, abuso de drogas. E drogas não são só as drogas ilícitas. Por exemplo, cafeína. Abuso de cafeína tem várias manifestações psiquiátricas, não só em termos de sintomas, mas interferência com medicação. Cigarro. O fumo interfere com o efeito da clozapina. Quando você fuma, você aumenta enormemente o metabolismo da clozapina. Você está, às vezes, tomando remédio, mas não responde. Vai chegando-se passo a passo. Muitas vezes, o que seria, em princípio, um caso considerado refratário, não é necessariamente após a revisão desses passos. Aí você vê o que seria eu estou resumindo, né, porque tem muito mais do que isso. Os pacientes são refratários à clozapina. Quando você chega nesse ponto, o indivíduo está, em princípio, recebendo clozapina e não está respondendo adequadamente. 1 em cada 8 dos meus pacientes, dos pacientes que são internados, 1 em cada 8, são pacientes que, em teoria, estavam sendo tratados com clozapina na comunidade,
mas recaíram e foram internados. E para a gente é uma coisa que chama a atenção, porque em princípio serão esses pacientes recebendo o maior nível de cuidado, não só das equipes de saúde mental, mas dos serviços de clozapina. O que acontece? Surpresa, mas nem tanto, é que muitos que em teoria deveriam ter tomado clozapina, não estavam tomando a clozapina, mas não foram monitorados. Aí você entra na dose, abuso de drogas, uso de cigarro, etc, etc, etc. Ou a dose de clozapina estava errada. Quando você chega, aí vai passo a passo, novidades que nós fizemos, a farmacocinética da clozapina, para chegar na dose correta, tem estratégias de aumento da clozapina. Às vezes a clozapina somente não é suficiente, então você tem que determinar se a clozapina funciona ou não, se ela é efetiva ou não para aquele paciente. Se ela é efetiva parcialmente, estratégias de aumentar o efeito da clozapina com outros antipsicóticos, entendendo-se a farmacodinâmica. E nós também introduzimos o que é o point of care testing. Muito importante para o tratamento da clozapina é se determinar um nível plasmático. Às vezes você tem pacientes tomando o que seria uma dose correta e o nível plasmático é baixo. Tem vários fatores que contribuem para isso. Mas seja o que for, é importante você determinar. Normalmente, se você tira, faz venopuntura e manda para patologia, leva uma semana para chegar o resultado. Nós introduzimos a nível mundial o que chama point of care testing, que você faz como se tivesse com uma gotinha de sangue o teste de glicemia com a dosagem de clozapina ao lado do leito do paciente, ao vivo. Leva 5 a 7 minutos. Isso é que chama um game changer, porque primeiro você pode determinar se o paciente está tomando ou não clozapina. Se em teoria está sendo prescrito, vamos dizer, 600 miligramas e não tem nada, ele não está tomando. Segundo, ele está tomando 600 miligramas, você tem uma dose e é muito baixo, você então tem condições de calibrar e corrigir o que está acontecendo. E o mais importante, com isso você dá feedback para o próprio paciente. Então o próprio paciente começa a assumir controle sobre o seu próprio tratamento, então ele deixa de ser passivo. Para a gente foi muito importante o point of care, clozapine point of care testing. Eu não conhecia, porque deve ser realmente novo. Porque totalmente novo, nós começamos, depois se você quiser eu compartilho com você, eu publiquei. Nós somos o primeiro serviço a usar esse recurso, o aparato, a nível no serviço agudo mundialmente. E nós começamos justamente na época da pandemia. E fez uma grande diferença, porque nós temos controle. E para os pacientes, quando eles podem ver ali o resultado, o tipo de conversa muda radicalmente. Eles começam a assumir controle. Você pode justificar por que a dose é baixa, por que a clozapina é importante, etc, etc. E nós temos também estratégias de como otimizar a clozapina. Eu publiquei vários anos atrás um estudo de pacientes que estavam tomando doses corretas de clozapina, mas não estavam respondendo. E o que havia em comum? Um tinha um quadro de esquizofrenia, um quadro psicótico grave, outro transtorno bipolar, só respondia a clozapina. Primeiro, a gente deu a dose correta de clozapina, fazia o nível plasmático, apesar de estar tomando a dose correta, baixíssimo. O que se fazia, contudo, estava se dando 2 vezes ao dia. Vamos dizer que ele estivesse subindo 600 miligramas, 300 de manhã, 300 à noite. O que acontece, e o outro não podia tomar mais de 400 miligramas de clozapina porque ele ficava muito sedado. Então ele começava a salivar e ficava muito sedado, tinha um limite. Um insight farmacocinético, que é o seguinte: todas as drogas, quaisquer que sejam, antibiótico, analgésico, não é só antipsicótico, para atingir o seu potencial terapêutico pleno, precisa chegar no que seria o steady state. Aí me ocorreu que o steady state, farmacologia básica, são 4 meias-vidas. 4 meias-vidas. A meia-vida da clozapina é algo de 12 a 20 horas, depende, etc. O que eu fiz, em vez de dar 2 vezes ao dia,
A clozapina é metabolizada pelo citocromo 450 1A2, uma enzima específica. E essa enzima, a atividade dela é acelerada quando se fuma. Não a nicotina, mas o tar do cigarro acelera a atividade dele. Se você toma clozapina quando você está fumando, é como se você não estivesse tomando nada. Todos os pacientes psiquiátricos, por outros motivos, que também é uma outra discussão, eles fumam. Mas tem um motivo farmacológico para isso. Há um motivo farmacológico. Por que eles fumam? E isso, fumam e começam a tomar muito café. É um ciclo vicioso farmacológico que é negligenciado e contribui muito para o fracasso farmacêutico com a clozapina. O que nós fizemos, tentar parar o tabagismo, eles não iam parar de fumar. Manobra muito simples, em vez de ele tomar a clozapina em dose dividida, uma dose só à noite, antes de deitar. Porque em teoria de noite, enquanto ele não está fumando. Com isso, depois de 3, 4, 5 dias, você atinge, se ele fuma durante o dia ou não, o steady state. Então, manobras banais como essa, respeitando princípios básicos de farmacologia, na verdade dão um resultado. Então, em vez de quando você está fazendo a titulação, você te faz 2 vezes ao dia. Uma vez que está estabelecida a dose que é adequada para o paciente, uma dose simples de clozapina à noite antes dele dormir. Fizemos, depois de 5 dias, o nível plasmático estava terapêutico. O paciente não teve mais sintoma psiquiátrico nenhum, alta, nunca mais foi reinternado. O outro, que tem transtorno bipolar, não podia ir além dos 400 miligramas de clozapina, porque ele não tolerava sedação intensa, mas ele respondia parcialmente. Que a gente faz o começo da dose única à noite e eu complementei com amisulprida. Por quê? Porque a clozapina ela é um antagonista dopaminérgico muito fraco. Ela tem a farmacologia rica, mas ela é o arquétipo, né, dos atípicos. Ela tem predominantemente um antagonismo dos receptores 5, eu estou traduzindo do inglês, 22A, 5-HT2A sobre D2. Para ser psicótico, não tem jeito, você tem que bloquear receptores D2. Mas ela bloqueia predominantemente o 5-HT2A e um pouco o D2. O que a gente faz, a amisulprida é o antagonista do dopamínérgico mais específico. Então a gente deu uma pequena dose, 400 miligramas, milagre, o paciente respondeu. Nenhum deles foi reinternado nunca mais. Manobras muito simples, respeitando a farmacologia básica, que o pessoal esquece. Aí eu falo para os meus residentes, o que adianta se para curso de farmacologia no primeiro e segundo de faculdade, se você chega como clínico, esquece e não usa? Respeite a droga, entenda, não é física quântica. Você não precisa saber a equação da velocidade da luz, está lá nos livros, farmacologia básica. Então, muitas vezes os pacientes vêm para a gente com resistência à clozapina, voltando à farmacologia básica e você usando manobras que respeitem parâmetros farmacocinéticos, milagre, pela banalidade. Por isso que a gente tem farmacologia no primeiro e segundo da faculdade, a pessoa esquece. Dando alguns exemplos do que a gente faz quando tem a refratariedade à clozapina. Tem outras, inclusive o uso de eletroconvulsoterapia, que é subutilizado por um estigma bobo, um estigma que é baseado em total desconhecimento e que faz com que um recurso terapêutico muito seguro e muito efetivo não seja recomendado para pacientes que se beneficiariam enormemente dele. Então, é uma sequência que eu estou dando algumas opções, algumas alternativas. O uso também, se a resposta parcial à clozapina, de eletroconvulsoterapia dentro do contexto específico para cada paciente. E uma combinação de tudo isso e o nível de resultado, fazendo essas manobras que eu estou te descrevendo, é alto. Agora, você costuma ver muito a própria clozapina produzindo transtorno obsessivo-compulsivo? Em si, não. Não vê isso. Não. Tem alguns artigos mostrando isso, que a própria clozapina desencadeando, mas isso nesses casos hiperrefratários que você vê, você não vê isso. Não, nunca vi. O que eu tenho muito cuidado com a clozapina, que a gente considera muito a questão da granulocitose e a neutropenia.
Lembro, voltando aos casos que 1 de cada 8 pacientes que vinham para a gente, porque eles não estavam aderindo ao tratamento corretamente. Embora a gente considere as discrasias sanguíneas, né, como um fator de risco para o tratamento com a terapia, hoje, quando você monitora, não é mais. O grande problema da clozapina que passa muitas vezes ignorado é que são os efeitos gastrointestinais. Constipação, a causa de morte número 1 tratamento com clozapina é constipação, impactação. Então os pacientes não vão necessariamente falar a respeito, mas desde que nós identificamos isso, eu fiz um estudo assim com estudantes de medicina, um estudante dela, imagina, começou a ver o que era. Hoje a monitoração nossa da clozapina não é só das discrasias sanguíneas, mas também de sintomas gastrointestinais. E por princípio, nós já damos de cara para os pacientes lactulose desde o começo. Isso garante que eles vão continuar tomando o tratamento. É uma mensagem importante que normalmente a gente não pergunta, eles geralmente não vão voluntariar esse tipo de informação, mas é muito desconfortável. Sim, sim. É um espectro. A cialorreia também, cialorreia né? Cialorreia e gastrointestinal são sintomas muito incomodam, né? Persistem, né? Persistem, você para de tomar. Simplesmente você acha que eu estou bem agora, eu já estou funcionando normalmente, eu estou me sentindo, voltei a ser quem eu era, porque eu vou continuar tomando uma coisa que está me dando constipação, e pode ser... Os casos que, obviamente, é muito biased, do que eu estou falando, os casos são os mais graves. Mas constipação grave com impactação. Impactação, cialorreia grave. Então, mas tem maneiras e maneiras de se tratar isso, tem de gerenciar. Agora você falou, né, acho que chamou a atenção, que é sempre importante, né, no uso do ECT, nesses casos hiperrefratários, né. Outras magnética transcraniana, neuromodulação, como é que você vê esses novos recursos aí, esses hiperrefratários que você vê, assim, se vocês têm alguma experiência ou não? Olha, Ronaldo, eu vou te falar, essas manobras que eu fui te descrevendo, é feito de uma maneira racional, escalonada, raramente eu precisei além disso. Uma coisa que eu sou muito crítico, quando a gente fala de medicina em geral, mas psiquiatria em particular, todo mundo gosta de novidade, né? Chegou aquela inovação fantástica, aquele milagre tecnológico que veio dos Estados Unidos, e aí todo mundo quer incorporar, e obviamente você tem o indivíduo que virou um grande especialista naquele novo aparato, etc. E nós temos um repertório... O beabá. O nosso repertório... O beabá bem feito ainda é... Né? Você tem repertório suficiente, né? Não só farmacológico, né, mas psicossocial. Sem dúvida nenhuma. Fazer psicoterapia. A gente esquece, pacientes graves, muitos deles, a maioria, eu encaminho para psicoterapia. Agora não é psicoterapias que sejam dirigidas, né? E dentro do mesmo tem que ser coerente, tem que ser compatível com toda a formulação clínica do caso. Então, temos a psicoterapia cognitiva, faz uma diferença importante, terapia cognitiva para esses pacientes, e eles se sentem muito gratos, porque é um aspecto lá do psicológico pessoal que, em função da gravidade do caso, da história, que assim, frequentemente é negligenciado. Nós englobamos, como eu mencionei, a equipe multidisciplinar, a abordagem é por princípio e sempre multidisciplinar. Isso faz uma diferença, eles se sentem respeitados. Uma coisa que é muito importante, que nós tentamos sempre fazer, é devolver ao paciente o controle sobre si mesmo. O que a gente fala de ownership, que ele é dono de si. Então, psicoeducação. Em várias ocasiões eu dei aulas de psicofarmacologia para os pacientes, para eles entenderem a medicação que eles estão tomando. Você tem que calibrar para o nível de compreensão e o resultado fala por si mesmo. O resultado fala por si mesmo.
Educar, entender o que é a doença, porque... A parceria, o paciente, você não pode impor o tratamento em nenhum paciente. O paciente psiquiátrico não é diferente, se você não estiver em sintonia, entendendo a lógica, né, e o benefício que ele possa ter, né, com as medicações e com o tratamento. Se for imposto, a aderência é aí que não vai, né? Nós temos pacientes que acabam eles mesmos, começam a fazer parte do staff, do serviço, para eles, porque eles talvez tenham uma linguagem mais próxima, mais acessível para os seus pacientes. E para eles mesmos explicar familiares que possam contribuir. O que seria a transparência, para o indivíduo entender o que está acontecendo. Uma vez que você seja um doente psiquiátrico grave durante muitos anos, o que vai acontecendo, o teu senso de identidade vai sendo diluído. Por isso que a psiquiatria é diferente das outras especialidades, o que a gente tem de mais sagrado é nosso senso de identidade, quem sou eu no mundo. E eles vão perdendo isso gradualmente, o controle sobre as suas próprias vidas, o controle sobre as próprias decisões, gradualmente isso vai erodindo, a família vai assumindo o controle, o Estado vai assumindo. Quando você consegue devolver esse senso de ownership, que eu sou dono de mim, para os pacientes, o contato, o interesse, a participação deles no próprio tratamento muda de figura. É uma dimensão ainda a ser mais desenvolvida. Os pacientes podem ter, tanto os psicóticos, eles podem ter esquizofrenia, mas não são burros nem ignorantes. Não, é isso, né? Mas a gente esquece. Então, devolvendo, você tem que encontrar um canal de comunicação. E existe. E isso faz uma grande diferença. Sim, uma pergunta assim, mais filosófica que eu gostaria de falar para você, assim, perguntar para você. Assim, eu acho que a psiquiatria, a aceitação da psiquiatria dela foi mudando, né, no Reino Unido, né? Então, eu acho que até você, essa contribuição tão definitiva que você teve na construção da especialidade da psiquiatria hospitalar, acho que teve uma mudança também, não só cultural, mas também dentro do sistema de saúde inglês, que foi vendo que esse tipo de psiquiatria contribuía para a psiquiatria comunitária, né? Não tem uma contradição entre a psiquiatria para os casos refratários e a psiquiatria comunitária, é uma complementação, né? Como é que você acha que isso avançou? E se, por exemplo, do ponto de vista do sistema de saúde inglês, houve essa aceitação e houve também assim uma contribuição, uma percepção de que isso economicamente é viável, né? Que funciona, tem uma efetividade, né, no tratamento, mas que faz sentido também do ponto de vista econômico você ter essas duas camadas de tratamento psiquiátrico, né? Sem dúvida. O que com o tempo foi acontecendo, com a gradual estruturação do sistema e entendimento de como que você vai ajustar os serviços para as necessidades clínicas e sociais dos pacientes, a coisa foi se estruturando. Os serviços na Inglaterra eles são muito flexíveis, não é coisa preto e branco determinada de cima para baixo, é muito orgânico. Eles foram se adaptando. Uma vez que exista uma coordenação entre esses dois aspectos, começou-se a se dar conta de que o número de internações ou a necessidade de tratamento hospitalar se reduz. Então essa complementaridade diminui a necessidade. Se a gente volta a 50, 60 anos, era muito hospitalocêntrico, não é mais. Então focam na comunidade. E a população em geral, a sociedade começou a entender isso. E para os serviços da comunidade, eles não conseguem e não podem funcionar se eles não tiverem a retaguarda dos serviços hospitalares. Não adianta. Isso foi uma grande vitória, porque num dado momento, por motivos ideológicos, ativismo político e ignorância, do meu ponto de vista, a gente metendo o dedo onde não tem noção do que está falando, debatendo se existe ou não doença mental. Uma vez que tem serviço à comunidade, acabou isso. Eles começaram a entender que se você tiver você não vai ter serviço de saúde mental na comunidade, a não ser que você tenha a retaguarda, o suporte, a presença, o backing de serviços hospitalares que estão lá quando há necessidade. E a necessidade existe.
porque com todas as tentativas que nós testemunhamos ao longo das décadas de abolir ou diminuir os serviços hospitalares, por algum motivo eles continuam lá. Se eles persistem é porque existe uma necessidade. Os pacientes continuam lá. Os pacientes continuam lá. Esses casos que nós estamos discutindo aqui não foram embora. Doença mental continua lá. E serviu a constituição da psiquiatria hospitalar como uma especialidade para fortalecer os serviços da comunidade e vice-versa. Hoje ninguém mais questiona isso. O pessoal, as equipes que trabalham na comunidade, eles demandam que você tenha uma retaguarda de serviços hospitalares. E eu não posso dar alta, eu não posso por motivos legais, éticos, a não ser que eu tenha cobertura dos serviços da comunidade. Toda vez que um paciente é internado, nós tratamos, o paciente melhorou e é o momento de voltar para a vida na comunidade, isso é coordenado e negociado com os serviços da comunidade, com um plano comum. E isso vai se sofisticando, foi se elaborando no tempo, hoje é natural, a população entende isso e contribui enormemente para diminuir o estigma da doença mental, o estigma hoje é visto, assim, não por todos, mas pela maioria da população como uma especialidade médica e muito respeitada, inclusive, pela comunidade médica em geral, porque colegas que não são psiquiatras, eles entendem muito pouco. Eles ficam apavorados quando tem, não sei como é no Brasil, ficam apavorados. E hoje, quando você explica o que acontece, nós temos hoje o vocabulário, o conhecimento, o know-how que talvez 60 anos atrás fosse muito diferente. Se tornou uma especialidade muito respeitada. Eu acho, e muitos outros colegas, que é a especialidade médica do século XXI. Porque nas outras, o avanço é essencialmente técnico, cardiologia, nefrologia, gastroenterologia, mesmo neurologia. Em psiquiatria, as coisas agora estão começando, e eu diria para o pessoal jovem, é o grande momento. A especialidade médica que vai ter grandes avanços, porque hoje nós temos uma base que nós não tínhamos antes. Nós vamos falando do cérebro, que é um órgão com 80 bilhões de neurônios, e o psiquismo, a mente que a gente fala, é o que emerge da inserção do cérebro numa cultura. Nós não tínhamos conhecimento aparato para lidar com isso antes. Hoje nós temos o conhecimento. Hoje nós temos, então, a parte clínica vai começar gradualmente a pegar isso e o grande pulo do gato que vai acontecer na medicina ocorrerá dentro da psiquiatria. É o que eu vejo e essa minha visão não é só minha, é compartilhada por muitos. Caro Luiz Asco, muito obrigado aí pela sua aula. E agradeço, né, de ter compartilhado com você aí esses anos todos aí o impacto que você teve, né, na psiquiatria inglesa, né, por todo o envolvimento, a produção científica e você ter essa característica de ter a ciência e ter a prática clínica que acho que fez a diferença de você, com a formação sólida em psicofarmacologia, né, e a linha de frente, né, do serviço de psiquiatria, que acho que foi os carros-chefes assim, da sua carreira que deu fruto assim, admirável do meu modo de ver, e eu acho que parabéns, né, acho que uma pena que você não tenha feito isso aqui no Brasil, né? Mas aí é outra história, é outra conversa, né? Mas eu acho que a psiquiatria brasileira tem que... a Escola Paulista de Medicina é um orgulho para nós aqui ter você nessa tarefa aí. Espero que a gente faça colaborações cada vez mais próximas. Obrigado muito por me convidar, Ronaldo, um prazer revê-lo. Somos décadas, como eu falei, isso é um prazer. E, novamente, a minha gratidão, como eu falei, pela Escola Paulista de Medicina, porque não sei como são as coisas hoje, mas na nossa época, nós tivemos uma formação clínica única. E a maneira de pensar que eu aprendi na escola ficou comigo para sempre, um legado, e ficou a maneira de pensar sistêmica. Sabe, eu lembro os organogramas que nós fazíamos para entender fisiopatologia das doenças, como abordar paciente, como ser um bom clínico, propedêutica, ficaram para mim, é um legado que ficou comigo para sempre e eu sou muito grato porque foi muito importante na minha carreira, fez a diferença, inclusive
em particular em comparação com os meus colegas britânicos, eu vou dizer. A Escola Paulista foi única, espero que continue única, e eu sou muito grato e obrigado por ter me convidado.